Eu falo muito do sonho e chego a dizer que o sonho não é apenas um direito e até um dever que a gente tem, mas que o sonho faz parte da natureza do ser que nós, mulheres e homens, estamos sendo. Somos seres de tal maneira constituídos que o presente, o passado e o futuro nos enlaçam. Sonhar aí não significa sonhar a impossibilidade, mas significa projetar, significa arquiteturar, significa conjecturar sobre o amanhã. Daí que o ato de sonhar seja um ato político, um ato ético e um ato estético. Quer dizer, não é possível sonhar sem boniteza, sem moralidade e sem opção política. Então, eu quero saber com que e a favor de quem você sonha. Qual é o sujeito beneficiário do teu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa deserdada que sofre? Meu sonho fundamental é o sonho pela liberdade, que me estimula a brigar pela justiça, pelo respeito do outro, pelo respeito à diferença, pelo respeito ao direito que o outro tem e a outra tem de ser ele ou ela mesma. Meu sonho é que nós inventemos uma sociedade menos feia do que a nossa de hoje, menos injusta, que tenha mais vergonha. Sou conhecido como Paulo Freire, nasci em 19 de setembro de 1921, no Recife. 19 de setembro de 1921, parecia que no Recife apenas nascia mais um menino Paulo Freire, que vê tudo revirar. Vira, volta o mundo, volta e meia, vai sonhar. Paulo Freire, no meu modo de ver, foi um educador brasileiro que se tornou latino-americano, que se tornou mundial. Então, primeiro ele foi um cidadão nordestino, antes do exílio. O exílio que ele foi expulso do Brasil, teve preso, depois viveu no exterior. Durante o exílio, ele virou um cidadão do mundo, levando a sua proposta para o mundo inteiro. E depois do exílio, ele virou um cidadão brasileiro. Ele voltou para o Brasil quando pôde voltar, que nós tivemos a redemocratização. Ele disse: eu vou reaprender o Brasil. Até nisso ele inverteu. Ele foi nordestino, mundial, para depois ser brasileiro. Eu nasci na década que viveu a primeira grande experiência de quebra da economia capitalista, quer dizer, foi exatamente na década em que começou a grande crise de 29, e isso teve uma influência grande, ou uma repercussão grande sobre minha família. No primeiro momento, a repercussão da crise, e como era normal, afeta certos gostos supérfluos. A partir dos primeiros anos de 30, as dificuldades eram
tais que eu, pelo menos, me lembro de que nós começamos a ter uma experiência, mesmo que discreta, de limitação ou de diminuição na própria comida em casa. Quer dizer, passamos a comer menos. E isso tudo era compensado pelos frutos, não? Pelas árvores frutíferas que nós tínhamos não apenas no quintal da nossa casa, mas também nos outros quintais. Os primeiros anos da vida dele, o menino Paulo viveu em sua casa com quintal e com grandes mangueiras de frutas doces. E ele era um menino que aprendeu a ler e a escrever riscando palavras no chão. Vou pro meio do quintal do meu Brasil brasileiro, vou matar a minha fome na gaia do imbuzeiro e sai riscando no sertão, ensinando a soletrar. Da de Dodô do Educação Popular. Em 82 a coisa se agravou de tal maneira que minha avó perdeu essa casa grande onde eu nascera, e dessa maneira eu era menino, fui obrigada a largar o Recife, a se adentrar um pouco para o interior. E aí então minha família se muda do Recife para Jaboatão. Lá em Jaboatão eu aprendi a ampliar o meu mundo, quer dizer, eu ampliei o universo de amizade. Então, eu passei a ter em Jaboatão meninos que ficaram meus amigos, que eram meninos filhos de camponeses ou filhos de trabalhadores urbanos, por exemplo, da cidade ferroviária na época, que era Jaboatão. Mas a experiência da fome cresceu de um lado, mas era fome de produtos do mercado. Aí a gente não tinha dinheiro para comprar, mas não havia a fome rigorosa porque a gente tinha as frutas em abundância e bem mais fáceis do que quando a gente morava no Recife. Além do mais, havia ovos também de galinhas andarilhas que punham pelo quintal dos outros, que punham no mundo. Entende? O seu terreno era o mundo. E, portanto, eu era um menino do mundo e achava os ovos. Essa experiência, entende? Que foi uma experiência, de um lado de fome, do outro uma experiência de discriminação. Eu via, por exemplo, como os meninos de classe média abastada, por exemplo, discriminavam os meus colegas, meus amigos, filhos de camponeses, por exemplo. Desde menino que eu quase que me arrepiava diante de qualquer manifestação discriminatória. Me irritava a discriminação racial, me irritava a discriminação contra a classe, por exemplo, que eu não entendia como classe, mas entendia como menino pobre. Por essa questão de ser pobre, ser sem terra, morar na roça, as crianças daqui eram discriminadas, né? E Paulo Freire também era discriminado por ser pobre, por morar na roça. E aí naquela época era muito difícil acessar escola, né? Então era complicado demais aprender. Quando a gente chegou aqui, eles falaram que não iria abrir vaga para as crianças por ser sem terra, porque a gente não teria lugar fixo, a gente não iria ficar nessa área, né? E daí a gente começou a travar uma luta para que as crianças tivessem o direito delas. Escola. Conversamos com alguns alunos a questão deles, o que eles achavam de ter um acampamento próximo dessa escola, de ter crianças do MST estudando dentro dessa escola. Surpreendeu até nós, né? Porque eles falaram absurdo, né? Eles diziam que a impressão que eles tinham do MST era o que eles viam na mídia, né? Que nós éramos baderneiros. Quando a gente ocupava uma área, a gente pegava os caseiros, cortava as pernas, né? Coisas absurdas. Depois a gente começou a trazer alguns alunos para dentro dos assentamentos, por causa de criou-se uma certa amizade entre os alunos de lá com as crianças daqui. E alguns vieram, inclusive até a professora veio para dentro do acampamento para ver a nossa realidade.
importante dentro da educação para o MST, né, e para as nossas crianças. É tanto que nessa questão do movimento, o movimento pega essa pedagogia de Paulo Freire, abordando não mais alunos e professores. E aí ele aborda essa questão dos educandos e educadores. Alunos é uma pessoa que não tem luz, é como se o professor fosse para lá e só fosse lá para poder passar, e o aluno sem luz, sem nada, fosse lá só para receber. E o educando e o educador não, ele faz essa troca de experiência, né? Que maravilha, esse cara realmente veio para mudar, né, pelo menos para contribuir na questão da mudança da educação e de fazer um Brasil melhor. As educadoras e educadores, o compromisso do sacrifício assumirem sempre sem vacilar. Quem não ama a vida não pode nunca ensinar a viver. E na educação quem não ama nunca pode educar. Quem não ama a vida não pode nunca ensinar a viver. E na educação quem não ama nunca pode educar. Eu vim conhecer Paulo Freire, em 91. Conheci ele pessoalmente, mas eu não tinha a mística que depois a gente construiu participando no setor de educação no MST a partir de 93. E a primeira obra que eu tive contato de Paulo Freire foi a Pedagogia da Autonomia. Por quê? Porque no nosso curso, o movimento tinha a ideia de que nós tínhamos que educar, trabalhar a formação de um educador militante, e um educador que tivesse autonomia de lidar com o processo educativo, porque educadora para Paulo Freire é alguém que é militante, que tem um compromisso social e que tem uma responsabilidade pela educação, pelo povo. E a mística no MST ela tem cumprido muito bem esse papel de alimentar essa esperança dos educadores, de alimentar a esperança de uma educação para a transformação social. Eu estava refletindo um dia desses sobre os princípios da educação do MST, e todos os princípios da educação do MST tem Paulo Freire muito presente. As principais diferenças que acontecem antes e depois de Paulo Freire, nesse âmbito, pegando mais a relação aluno, professor, educador, educando, é justamente essa, romper o fosso que existia entre o educador e o educando, que infelizmente existe ainda, e tentar aproximar a realidade, e fazer com que ela seja a dinâmica do processo educativo. O dia que a gente conseguir internalizar esse cerne da pedagogia do oprimido, que é essa superação da relação opressor-oprimido, e para poder avançar numa construção conjunta, no processo educativo entre as pessoas, eu acho que esse vai ser um pulo muito grande que a gente vai conseguir dar, um salto muito grande no processo de transformação e de organização da classe trabalhadora do país. Então, acho que essa é uma questão central dentro do que Paulo Freire deixou e nos ensinou. Assistindo Paulo Freire, um dos depoimentos que ele deu, a gente chora até, na verdade, também por essa mística que ele trazia, desse compromisso com os movimentos sociais e dessa interação que ele sempre se preocupava em ter com os oprimidos, E aí, uma frase de Paulo Freire para mim também, que é muito marcante aqui: nós temos que formular as nossas próprias propostas pedagógicas. Ninguém mais do que o oprimido sabe o que é bom para a sua vida, Então, na educação também a gente traz essas reflexões a partir de Paulo Freire.
Paulo, como você, eu já me senti discriminada por ser pobre. Nasci numa família com 5 homens e eu só de mulher. Imagina o que era sentir na pele essa discriminação com a mulher. De tal maneira constituídos que o presente, o passado e o futuro nos enlaçam. Sonhar aí não significa sonhar a impossibilidade, mas significa sem moralidade e sem opção política. Então eu quero saber com que e a favor de quem você sonha. Qual é o sujeito beneficiário do teu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa deserdada que sofre? Projetar, significa arquiteturar, significa conjecturar sobre o amanhã. Daí que o ato de sonhar seja um ato político, um ato ético, um ato estético. Quer dizer, não é possível sonhar sem boniteza. Eu falo muito do sonho e chego a dizer que o sonho não é apenas um direito e até um dever que a gente tem, mas que o sonho faz parte da natureza do ser que nós, mulheres e homens, estamos sendo. Somos seres